Convidamos a professora, doutora Lucinéia Maria Lazarete, que fará a apresentação do nosso ilustre palestrante de hoje. Recebam-na com uma calorosa salva de palmas. Oi. Agora o desafio das tecnologias de fazer a transmissão híbrida. Ali está o professor Helder. Boa noite, professor Helder. Que bom recebê-lo aqui em nossa casa, na Unespar, professor mesmo. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite aos estudantes de pedagogia, de outros cursos de licenciatura da Unespar, aos alunos do PPI Fora. A gente vai dar agora a atividade principal do nosso evento, né? Uma das principais para essa noite, muito aguardada e esperada, que é a palestra Desafios e Inovações na Formação Docente, Caminhos para o Ensino e Aprendizagem Transformadora. O professor Helder era para estar presente conosco aqui, mas devido a um compromisso de trabalho, ele aceitou permanecer conosco na programação e fará, né, a discussão junto conosco nessa atividade. O professor Helder tem um extenso currículo, né, e uma das pessoas muito aguerridas no campo da formação docente no Brasil, de quem eu admiro muito, especialmente desde quando eu ingressei como professora coordenadora do PIBID, né, cruzei em muitas produções do professor Helder, mas em especial aqui apresentarei os pontos principais da sua extensa biografia, professor, se me permite. Tá? O professor Helder possui graduação em Química, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em Educação para a Ciência, Faculdade de Educação também em Uberlândia, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Educação pela Unicamp, com estágio de doutoramento na Faculdade de Ciência e Tecnologia, na seção de História da Ciência da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Foi coordenadora institucional do programa PIBID, de Bolsa Iniciação à Docência, PIBID-UFO, de 2008 a 2011, coordenou o programa de consolidação das licenciaturas Pró-Docência UFO, membro da Comissão de Licenciaturas Internacionais, supervisionou a divisão de licenciaturas Diretoria de Ensino da UFO. Além disso, assessorou o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação no período de 2011 e 2012, é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ensino de Química. Em 2011 a 2015, atuou no cargo de coordenador-geral de programas de valorização do magistério da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES e atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de ensino, em educação, com ênfase no ensino de ciências, discutindo principalmente os seguintes temas: formação de professores, política pública de formação de professores, ensino de química, avaliação de material didático e história da ciência. Além disso, conta com muitas publicações, no qual hoje, inclusive, eu compartilhei em alguns grupos, para que a gente pudesse já se aproximar um pouquinho, né, da sua produção e das suas discussões. Então, professor, fique à vontade, agradeço o aceite e estamos aqui na expectativa da sua fala. Muito obrigada pelo aceite até o momento. Obrigado, professor. E me ouvem bem? Me ouvem? Acho que sim, não é isso? Estou vendo que a intérprete disse que está me ouvindo bem.
Ok, professora, obrigado. Você Primeiro, está me ouvindo bem? Eu quero agradecer a gentileza de vocês terem me convidado. Eu estava muito ansioso de participar presencialmente, até porque a presencialidade pressupõe afetividade, e é um pouco também sobre isso que nós vamos conversar, a afetividade no processo de formação de professoras e de professores, mas infelizmente eu tive uma convocação de última hora e reajustou totalmente a minha agenda. Eu conversei com a professora Márcia, que eu agradeço pelo convite, e ela foi muito gentil em me manter na programação, ainda que de forma remota. E, de fato, nós precisamos aprender a lidar com as tecnologias, até porque nós somos de uma geração, eu estou falando nós aqui, estou falando eu, a professora Márcia, a professora Maria Antônia, eu acho que nós somos de uma geração do analógico. Então, imagina o quanto para nós, que somos de um outro século, inclusive, eu acho que boa parte dos professores de vocês são de outro século, nós somos do século XX, nós não fomos habituados a um processo de formação que se paute no uso de tecnologias digitais, do que nós chamamos de, em outro momento, de novas tecnologias, e hoje tecnologias digitais. Estou falando da internet, do advento dos mecanismos de computação e também da própria inteligência artificial. Nós fazemos parte de um outro tempo, de um outro momento, e também temos que nos formar para que, de alguma forma, a gente consiga nos atualizar com relação às tecnologias. Vou pedir licença aqui para fazer uma rápida apresentação. Verifiquem para mim, por favor, se a apresentação está ativa. Se alguém puder me responder. Muito bem, vou dar continuidade, então. Estão vendo a apresentação? Eu acho que sim. Sim. Muito bem. A professora Márcia pediu para que eu discutisse com vocês as questões, os grandes desafios e inovações na formação de professoras e de professores, entendendo que o enfrentamento a esses desafios e a busca por inovações formativas podem abrir caminhos para processos de ensino, de aprendizagem, que se ancorem nas grandes temáticas contemporâneas que possam promover formação. E eu vou começar com uma questão aqui bem importante, e que é exatamente de que forma nós estamos desenvolvendo profissionalmente os docentes e as docentes, e quais os modelos que nós estamos adotando. Modelos que repetem práticas formativas ou modelos que possam promover transformação da realidade. Mas essa parece ser uma questão simples, mas ela não é absolutamente nada simples, porque ela nos traz duas grandes tensões. Uma primeira tensão, que é os modos, às vezes, engessados, que o próprio processo de formação profissional nos impõe. Currículos engessados, estruturas engessadas, organizações formativas que não permitem flexibilização com a inserção de novas estratégias, novas metodologias, novos modos de atuação de formação e a própria compreensão do que é realidade. Estamos falando de uma realidade que, por vezes, parece estar localizada dentro da escola. A escola, esse lugar que muitas vezes é quase imutável. Há pouco tempo, nós analisando os dados do censo,
nós percebemos que ainda existem escolas no Brasil que não têm sequer energia elétrica. Ou seja, 2% dessas escolas que não têm energia elétrica, quiçá, terão internet, banda larga, tecnologias. E essa sala, que eu até falei que é uma sala atemporal, ela representa tanto escolas do século XX quanto escolas do século XXI. Até porque existem grandes desafios estruturantes da educação, porque a educação faz parte de uma realidade ou de um projeto de país que está em disputa. E talvez o elemento que mais se disputa num projeto de desenvolvimento de sociedade, um projeto civilizatório, é de fato a educação. Porque a educação é mecanismo de transformação. A educação por si só é mecanismo de desenvolvimento de crítica, de análise, de capacidade de interpretação da realidade, de posicionamento social, de reflexão sobre aquilo que nós somos, sobre a nossa essência, mas também de reflexão sobre as desigualdades, sobre as realidades, sobre os imperativos sociais que mantêm um status quo que alguns grupos conquistaram ao longo da história do país e que vê na educação uma forma de manter estas turmas enfileiradas, esta sala temporal, esta sala que pode representar do século XIX ao século XXI e que infelizmente ainda está presente. Não é sobre a sala, não é sobre a organização dessa estrutura, mas é sobre os modos que organizam a própria formação e que organizam a própria docência para o exercício do magistério. E a grande tensão está aí colocada entre o que é tradicional e entre o que são novas formas de organização escolar dentro de um contexto histórico. Dessa maneira, quando nós pensamos num evento como a Unespar está trazendo para essa discussão, nós temos que pensar qual é o significado deste evento. Este evento ele faz parte de um movimento de resistência para que a gente consiga não apenas fazer uma reflexão, mas trazer uma formação política de defesa à universidade pública, como disse o professor que me antecedeu, de defesa à escola e de defesa de um país em que outras organizações escolares, outra possibilidade de atuação, de desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos adultos, seja efetivamente possível. Estamos aí nesse dilema. E um dilema que está em disputa há décadas aqui no nosso país. Nós temos que compreender que a educação brasileira, da forma com que ela está posta, uma educação pública, uma educação que não atende apenas um público, ela é relativamente recente. Nós temos menos de 100 anos de escolas públicas e que é pública no sentido real, ou seja, pública para atender a população brasileira. Até a década de 60, década de 70, as nossas escolas eram para um público muito definido, um público escolhido. Por isso que muitos saudosistas falam de uma escola antiga que parece que funcionava, mas é porque era uma escola para um grupo, para uma elite, mesmo as escolas públicas, não a escola para todas as pessoas. E essa escola também, os seus processos de popularização na década de 60 e 70 aconteceram em pleno movimento de ditadura no país, porque a escola também foi entendida como mecanismo de controle ideológico do Estado. Ou seja, era necessário formar pessoas para o trabalho, mas formar pessoas para reproduzir uma organização política e econômica do país naquela época, para que essas pessoas fossem mais facilmente doutrinadas e seguissem um determinado regime. Só que não existe barreiras para o conhecimento, para a escola. A escola é por si libertária, libertadora e emancipadora. Então é nessa direção que a própria escola age como resistência. Muitas e muitos de nós estudamos o ESPB, Educação Moral e Cívica, EPB na universidade, porque eram conteúdos que na década de 70, na década de 80, traziam dinâmicas de reprodução ou de compreensão de um Estado brasileiro
que estava ali colocado e que atendia a determinados interesses políticos, ou mesmo fomos submetidos a um ensino religioso que não atendia a diversidade religiosa, as expressões religiosas da população, negligenciando, negando e até mesmo excluindo religiões de todas as ordens, outros tipos de expressão, outros tipos de compreensão, outros tipos de fé ou de expressão da realidade. Para vocês entenderem, principalmente os mais jovens e que nasceram nesse século, no século XXI, nós tínhamos uma educação católica praticada nas escolas brasileiras, com um forte vínculo com essa determinada matriz religiosa, negligenciando outras tradições, outros modos de operação. Mas é nesse movimento da década de 70 que iniciam-se resistências dentro da própria escola e dentro da própria formação. Por incrível que pareça, nós não tínhamos, até então, a obrigatoriedade de as escolas públicas ou as escolas privadas serem lugares de atuação de professores com formação em licenciatura. Esse reconhecimento ele virá a partir de 1996, extremamente recente, em que se obriga que toda e qualquer atuação docente deve ser de professores formados em cursos de licenciatura no Brasil. E ainda hoje, nós temos situações em que esses professores não estão presentes, ou essa formação não está presente, submetendo a lógica da atuação profissional do magistério a pessoas com diferentes formações e, pasmem, com formação alguma. Então, é esta lógica que foi praticada nas escolas. E isso fez com que a ausência da constituição de um perfil pedagógico personalizado, porque a ausência de uma formação específica não possibilitava a formação desse perfil pedagógico, fizesse com que outros perfis, outros modelos próximos à realidade ou ao contexto formativo daquele estudante, daquela pessoa, fossem reproduzidos numa lógica em que os modelos vigentes para o magistério era a reprodução de práticas educacionais e pedagógicas a partir da inspiração, da reprodução e de um círculo vicioso que trazia uma ação didática de repetir, e não de construir e, ao mesmo tempo, de inventar, de criar, de propor, de renovar. Então, é nessa dinâmica que vários desafios estão colocados no âmbito da formação de professores para o exercício do magistério. Primeiro, reconhecer que houve grandes avanços do ponto de vista do processo de formação de professores no Brasil. O primeiro grande avanço é a própria resistência que, na década de 70 e 80, professoras e professores exerceram sobre o regime de ditadura em prol de uma democracia. Em 88, a escola e a educação garantida como um bem social de responsabilidade do Estado e dessa configuração Estado, município e União. Na década de 90, tivemos ali o avanço de que a formação de professores deve se dar nos cursos de licenciatura. E grandes movimentos que foram iniciados naquele tempo. Os movimentos de pensar programas de formação, os movimentos de pensar a formação continuada e de estruturar o desenvolvimento profissional a partir de novos modelos que fossem refletidos dentro e com a própria comunidade escolar. A centralidade deixa de ser o livro didático, a centralidade deixa de ser uma didática que não se vincula à lógica do Estado e na sua responsabilidade, como se fosse uma didática apenas como reprodução de métodos didáticos dentro da escola, dentro da formação, para uma nova didática que traz a reflexão, a ação, modos de interação para dentro do magistério, de forma que pudéssemos avançar numa pedagogia crítica, uma pedagogia pautada na emancipação, pautada no diálogo,
pautada na interação e que reconhece a escola como lugar complexo da própria formação de professores. Mas ainda assim, ainda que tenhamos avanços nas políticas de formação, avanços nas políticas de fomento, avanços em algumas ações como o piso da educação do salário dos professores, ainda se mantém alguns grandes desafios que nós precisamos superar. Primeiro, o desafio de formar professores. Nós temos uma formação no Brasil de professores que acontecem, essa linha vermelha, fortemente nos cursos de educação à distância. O Brasil possui 1.700.000 pessoas matriculadas em cursos de licenciatura. Dessa porcentagem de pessoas matriculadas nos cursos de licenciatura, 67% estão em instituições privadas e mais ou menos 33% nas instituições públicas. E aí nós temos uma situação que precisa ser pensada. 67% dos futuros professores estudam na modalidade de educação à distância. Não significa que a modalidade de educação à distância é totalmente ruim, mas o emprego mercadológico da educação à distância, que muitas vezes foi e é praticado por algumas determinadas instituições, sobretudo instituições privadas, que têm fundos nacionais e internacionais, o mercado nacional e internacional como fomento e como elemento constituinte do próprio processo educativo daquela instituição, faz com que muitos cursos tenham qualidade questionável. E essa qualidade também está impactando dentro das escolas de educação básica no processo de formação. Por isso mesmo que o Ministério da Educação, por provocação do Tribunal de Contas da União, está regulamentou, editando o Marco Legal de Educação à Distância em abril deste ano, para que cursos de licenciatura e os demais cursos, todos eles tivessem uma porcentagem presencial para garantir, sobretudo, pensando nas licenciaturas, que houvesse uma ação forte, intensa, que se relacione com as próprias escolas como campo específico e privilegiado da formação de professores. Nós não podemos formar, por exemplo, um médico que não tenha vivência no hospital, que não mergulhe naquele contexto. Nós não podemos formar um engenheiro que não tenha vivência na obra, no campo de atuação, no terreno de atuação, como nós não podemos formar um sociólogo que não faça um mergulho social naqueles contextos de onde a sociedade emerge. E não podemos formar professores que não se dê no âmbito dessa relação intensa, permanente e virtuosa com a própria escola de educação básica. A formação longe da escola, distante da escola, não é formação, é treinamento. E o treinamento ruim, porque ele é treinado fora do contexto de onde, inclusive, aquelas técnicas deveriam ser utilizadas. Mas nós não estamos falando de técnica. Técnica é algo muito pequeno da porção do processo formativo. Nós estamos falando de uma formação capaz de provocar transformações, capaz de transformar a escola em lugares de afeto, de aprendizagem, de escuta, de acolhimento, de emancipação, de afetividade, para que, de fato, nós consigamos transformar o processo educativo. E aí é importante que, neste grupo de estudantes que trabalham com pesquisas no campo educacional, pensem também esse espaço da escola como espaço privilegiado de construção e de ressignificação dos seus próprios saberes e de construção de novos saberes, mas não novos saberes que apontem o dedo, critiquem a escola, mas saberes que são construídos junto com essa própria escola para que esses saberes ressignificados no ambiente da sala de aula possam provocar também transformações. Mas ainda pairam grandes desafios na docência. O desafio dos contratos temporários. O Brasil tem mais de 51% de professores estaduais com contratos temporários, uma remuneração ainda desvalorizada em alguns estados, algumas cidades, e algumas condições de trabalho
ainda precárias, com uma grande quantidade de carga horária para os professores. Como eu disse anteriormente, o país está em disputa e a educação é um dos elementos dessa disputa, porque ele é um elemento central. Porque à medida que nós não formamos pessoas críticas, essas pessoas se tornam manipuláveis por meio de redes sociais, da tia do Zap, ou de qualquer ou quaisquer estratégias dialógicas ou discursivas de determinados grupos. Então, nós temos uma formação de professores que ainda é pautada na educação à distância, com alta evasão, mas as políticas públicas têm motivado pessoas e membros da comunidade a fazer o seu curso de licenciatura de forma mais ativa. Eu me lembro que quando nós começamos com as cotas no Brasil, há cerca de 20 anos, 25 anos, a depender das instituições, que algumas instituições se antecederam à lei de cotas, várias pessoas disseram que as cotas iriam prejudicar o processo de formação. Ora, o que nós vimos e percebemos a partir de estatísticas e de pesquisas é que estudantes que são apoiados, acompanhados, cotistas e assistidos nas nossas instituições, eles possuem menor evasão do que estudantes não cotistas. Então, é necessário que, no âmbito da formação de professores, a gente também consiga dar e promover auxílios específicos que consigam garantir que os nossos estudantes permaneçam na sala de aula, permaneçam na escola. E para que isso a gente consiga também combater a evasão que está elevada nos cursos de licenciatura, porque nós temos uma quantidade, hoje no Brasil, de cerca de 30%, 40% de evasão ou mais, a depender do curso de licenciatura. Quando eu pego licenciatura em Física, licenciatura em Química, chegamos a ter 60%, 70% de evasão nesses cursos, altas desistências, sobretudo nas modalidades de educação à distância, o que faz com que o Brasil precise obrigatoriamente de políticas de fixação dos estudantes, como foi o caso do PIBID e de outros programas que ocorrem ainda no nosso país. Então, é nessa direção que, analisando a história e o contexto da educação no Brasil, esses desafios precisam ser vencidos. E por que eu estou trazendo tantos dados, tantos números? Eles ficaram aí com vocês. Até porque nós temos no grupo de programa de mestrado, em que vocês terão que se debruçar sobre o dado, mas esse dado, ele sozinho, ele não é relevante. Ele é relevante somente se esse achado da pesquisa se transformar em conhecimento, mas ele não se transforma em conhecimento. Ele é transformado em conhecimento a partir do cotejamento do próprio dado com os saberes, com a interpretação que o pesquisador, que a pesquisadora dá, a partir de marcos teóricos, epistemológicos, bem construídos ali na pesquisa. Então, é nessa direção que, olhando os grandes desafios da educação, nós vamos perceber grandes déficits na região norte, na região nordeste, ainda situações críticas, situações preocupantes na região centro-oeste, com alto crescimento da educação à distância, e aí com um contraste com relação ao Distrito Federal e aos demais estados, sobretudo Mato Grosso. Uma situação preocupante, mas com menos tensão com relação ao centro-oeste, que é a região sudeste, que concentra 45% das matrículas das licenciaturas no Brasil, e a melhor situação que nós vimos e que nós percebemos é da região que nós estamos aqui, em Paranavaí, que é a região sul, em que 22,8% dos professores não têm formação adequada, mas isso se diferencia dos outros estados, em que no norte 33% não tem, no nordeste 36%, no centro-oeste 29% e no sudeste 25%. Há um grande esforço das regiões do sul em formar professores, em função também de várias instituições comunitárias, públicas, como é o caso
da Unespar, que tem como prática, desde a sua origem, a formação de professores e de professoras em cursos de licenciatura. Mas é preciso superar esses desafios. E esses desafios só serão superados a partir de estratégias como fortalecimento, incentivos financeiros, valorização da carreira docente, regulação da educação à distância na formação docente, porque já é uma regulação específica nacionalmente para todos os cursos, mas ainda é necessário fazer uma regulação da formação docente, da modalidade de educação à distância, nesses cursos, e políticas de permanência. E é nessa direção que talvez a gente precise caminhar. E por que eu digo isso? Porque a formação docente ele deve incluir, dentro do âmbito do projeto de formação, o letramento político para uma atuação em defesa da democracia e da docência. Isso também é inovação. Isso também faz parte de um espectro formativo que possibilita que os egressos desses cursos, além de pensar as estratégias didático-pedagógicas para o desenvolvimento do conteúdo, o desenvolvimento do ensino, o desenvolvimento da aprendizagem, uma melhoria dela, mas também professoras e professores que se pautem numa formação crítica, que consiga analisar a sociedade e que consiga, a partir dessa formação crítica, possibilitar que os nossos estudantes tenham ou desenvolvam um potencial de análise crítica dessa sociedade e dos interesses políticos que estão por detrás da docência, do magistério e desse projeto de país que vê na educação um dos elementos ou um projeto para a crise. Darcy Ribeiro, que fundou a UNB, a Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal, ele dizia que a crise na educação não é uma crise, ele é um projeto. E, de fato, a educação é sempre um projeto quando se pensa na educação e no uso da educação. Vocês viram há tão pouco tempo, no governo passado, algumas tentativas de retorno. Escolas cívico-militares, como se a educação fosse de competência dos militares, ou uma escola sem ideologia. Essa ideia de ideologia, ela é interessante porque, como dizia Paulo Freire, todo processo educativo ela tem base ideológica. E Paulo Freire ainda questiona. Resta a gente saber se a nossa base ideológica é excludente ou includente. E ela será excludente se nós fizermos da educação um lugar em que não há crítica, em que não há análise, aquilo que a tal da escola sem ideologia, ou escola sem partido, defendia, que era uma escola asséptica a contextos políticos, asséptica a contextos e realidades sociais, culturais, econômicas, e que não questionem as próprias organizações políticas e sociais do país. E é essa escola que muitas vezes foram defendidas por grupos autoritários, autocráticos, que de alguma medida tentaram fazer do Brasil, ou submeter o Brasil a uma lógica de desenvolvimento profissional, seja na licenciatura, seja em outras áreas, mas sobretudo na licenciatura e na escola, como sendo lugares de doutrinação. Por isso que essa doutrinação ela não acontecia com a inserção de temáticas de âmbito social. Ela acontecia justamente pela retirada dessa discussão, como aconteceu um pouco na década de 60 e 70, em que os conteúdos eles eram apartados do seu contexto social, cultural, econômico e político. Por exemplo, na biologia, nós estudávamos as ervilhas lisas e rugosas nas leis de Mendel, mas nós não discutimos disponibilidade alimentar. Nós não falávamos de democracia alimentar, nós não falávamos de justiça alimentar. Da mesma forma que na língua portuguesa, nós pegávamos uma oração, esquartejávamos essa oração subordinada, adverbial, tal, mas nós não levávamos os estudantes, as estudantes, a criticarem, a proporem, a escreverem, a tecerem reflexões sobre o discurso, os metadiscursos, ou os modos de compreensão da língua, da linguagem, da escrita e como isso
poderia ser utilizado para o desenvolvimento social, o desenvolvimento da palavra, o desenvolvimento da crítica e da análise, ou se era utilizado apenas como um excesso de dramatização que matematizava a própria língua portuguesa. O que eu quero dizer aqui para vocês que a tentativa de fazer da escola um lugar menos politizado é e faz parte de um projeto de país que também e que continua em disputa, não só na década de 70, mas continua em disputa também agora. Por isso que a reflexão, a inovação no processo formativo se dá pela inserção de uma pedagogia crítica dentro da própria formação, que perpasse diferentes dimensões, desde a dimensão teórico-conceitual, instrumental, técnica, estética cultural, normativa legal, a dimensão prática, esse mergulho na própria escola, a dimensão investigativa, a dimensão política e ética como elemento de discussão e de formação dos nossos professores e professoras. Mas também uma dimensão socioreferencial, aqui específica aos conhecimentos que valorizam uma nova ecologia de saberes que valorizem também os saberes populares, e aí entra a extensão universitária como uma pauta fundamental para a democratização do conhecimento. Mas, para a gente caminhar aí para aprofundar um pouco essa reflexão, sem me alongar demais, qual o caminho deve ser seguido para essa transformação educacional que foi anunciada? Se, de um lado, nós temos que pensar em inovação, em tecnologias e estudo de casos, e isso tem que ser pensado dentro de um currículo já crítico, um currículo cuja pedagogia nos permita avançar sem que a gente invente novamente a roda. O que eu quero aqui dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra inovação. A palavra inovação, por vezes, ela parece que é trazer elementos tecnológicos para a sala de aula, para a formação, para o processo de desenvolvimento profissional. Mas não significa isso. Não significa apenas o uso de ferramentas, mas uma mudança de postura frente ao processo de ensino-aprendizado, uma mudança que questione os modelos tradicionais que existem de formação de professores, a partir em direção a práticas dialógicas, críticas, centradas no estudante e não no professor. No campo da formação, é pensar em processos formativos que flexibilizem o currículo. Nós não podemos engessar a formação em disciplinas como nós estamos fazendo historicamente, apenas em disciplinas, como se a disciplina fosse um elemento essencial da constituição do desenvolvimento profissional. A gente precisa pensar nessas disciplinas ou nesses modelos, nesses componentes curriculares, a partir da valorização da autonomia intelectual, da leitura, da escrita, da mediação crítica. E o professor universitário é um mediador, um sempre mediador. Eu sempre digo que o orientador de mestrado, o bom orientador de mestrado e de doutorado, é aquele que ao longo do processo desaparece. Eu sei que parece ser estranho, mas vocês que fazem mestrado, o mestrado ele é autoral, o doutorado ele é autoral, e ele precisa que você atue com protagonismo e também que dentro da formação inicial a gente caminhe para um processo de autonomia para que a gente consiga, de fato, formar pessoas que reflitam sobre a sociedade e que atuem em diferentes contextos, inclusivos e socialmente complexos. Então, a inovação pedagógica, ela se dá por meio de metodologias ativas, da integração, teoria, prática e extensão, de novos formatos curriculares, do uso crítico de tecnologias, a partir de ferramentas de inteligência artificial, plataformas, ênfase no uso crítico, ético, social e político das tecnologias. Nós não podemos negligenciar o uso de tecnologias no processo de formação de professores. Ainda que eu e tantos colegas tenham nascido numa geração analógica, mas os jovens, eles chegam hoje já digitais para dentro da formação de professores. Isso tem que penetrar o currículo. Não é tirando
a tecnologia, a internet, o celular, a inteligência artificial da escola e da formação que a gente vai saber lidar com isso. Mais por uma outra direção, trazendo a discussão ética, a discussão social e modulando o uso das tecnologias para que essas tecnologias não se sobreponham a outras formas de aprender, de interagir, de dialogar, de brincar, de pensar, de construir conhecimento. Então, o uso de tecnologia ela tem um lugar, mas um lugar que não é central nesse processo, mas é um lugar importante, necessário para que a gente consiga alcançar a linguagem dos nossos estudantes. É preciso pensar em uma dimensão socioemocional, ética, política, como já havia dito, para a formação de professores. Trazendo todas essas temáticas para a discussão. O uso de tecnologias também, como é o próprio tema do evento, na formação de professores, ele traz uma crítica e um senso ético que tem que ser pautado. Então, não é o como usar. É interessante que nós, professores, professoras, formadores, por vezes aprendemos muito com os estudantes nesse processo de uso das tecnologias. Mas é necessário pensar o impacto do uso, o impacto cultural, político, que elas exercem. Por isso que temos que pensar o excesso da tecnologia, o excesso do computador, o excesso da internet, o excesso de telas e como que isso tem que ser trabalhado também na escola para modular as visões instrumentais, que é essa superação que na formação de professores a gente requer. Uma formação que seja mediada também pelas tecnologias, numa perspectiva crítica, ética, dialética, uma perspectiva formativa a partir de experiências, de estágios mediados com tecnologias, projetos de extensão digital, laboratórios de inovação pedagógica que articulem teoria, prática e que promovam a experimentação, a autoria, o engajamento, a repercussão na profissão, em curadorias, em designs de experiências de aprendizagens e coisas dessa natureza que ampliem o sentimento crítico, o senso crítico da escola. Aqui eu trago uma figura, provavelmente muitos de vocês devem ter assistido um filme chamado Wall-E. Se não assistiram, eu vou recomendar vocês assistirem o Wall-E. O Wall-E era um robô que foi capturado no lixo e que ainda funcionava, mas ele estava desatualizado com relação aos outros robôs. Eu não vou dar spoiler desse filme, é um filme bem interessante, mas só um elemento que chama a atenção é que todas as pessoas criaram seus avatares que estavam nesse filme. Então elas existiam. O mundo era muito mais povoado pelos robôs, porque as pessoas se escondiam atrás das telas. Isso ainda é muito forte. Hoje se relaciona pelas telas, hoje você marca encontros pelas telas, eu estou interagindo com vocês por meio das telas. Então, são modos de interação, mediação, que transformaram o mundo. Só que nós não podemos negligenciar, no processo de formação de professores e de professores, uma outra inteligência, que é a inteligência social. Não deve existir inteligência artificial se não existe inteligência social. Se as pessoas não conseguem interagir presencialmente, se as pessoas não conseguem desenvolver afeto, sensibilidade, se elas não conseguem respeitar o outro na sua dinâmica, dificilmente ela vai saber utilizar de forma inteligente aquilo que nós chamamos de uso artificial ou de inteligência artificial. É necessário que a formação de professores seja, antes de tecnológica, e nada mais inovador do que isso, ela deve ser socialmente referenciada para que a gente desenvolva essas afetividades ou essa sensibilidade para o processo de transformação da própria educação. O estudo de caso, a imersão no contexto educativo, ela também deve ser reforçada como um elemento de transformação do próprio ensino, da aprendizagem. Só que essa imersão não deve ser bancária, como também disse Paulo Freire, sendo como se nós tivéssemos as respostas e chegássemos na escola com respostas prontas.
É preciso adiantar os diferentes casos, pensar sobre eles, refletir sobre eles dentro do processo de formação para preparar os estudantes a trocar, a dialogar, a interagir com a escola de forma horizontal e não vertical, para tentar romper essa dicotomia teoria e prática em prol de uma praxis, ou seja, de uma ação ou de um movimento que aconteça dentro da escola em que provoque o crescimento e a imersão de uma teoria que é construída dentro da prática, a partir dela, com ela, e que possa produzir novas práticas, e essa combinação praxis leve a novas experiências. O que eu quero aqui defender é que a nossa escola, e eu gostei muito, quando não sei se foi a professora Márcia, agora me fugiu, na mesa de abertura, dizia desses momentos com a escola, desses fóruns e desses espaços de interação com a escola, porque a escola precisa participar, inclusive, da construção do currículo. E esse é algo bem delicado quando nós falamos de inovação curricular. Quem constrói o currículo somos nós que estamos na universidade. Excelente. Todas essas pessoas têm uma alta formação para fazer isso. Mas é necessário também dialogar com a própria escola quando nós falamos de construção curricular. É necessário dialogar com as pessoas que estão lá naquele universo educativo, que se chama escola, que é o território onde essa estrutura física se abriga, para que a gente também, ouvindo docentes, ouvindo a comunidade escolar, a gente possa construir currículos mais dinâmicos, menos engessados e mais flexíveis. E os estudos de caso, imersão nesse contexto educativo, é uma oportunidade ímpar, excelente, para que a gente promova uma vivência direta no contexto escolar. Por isso que, quando nós pensamos nesse movimento, e às vezes é atrapalhado das resoluções, resolução 2 de 2002, depois 2 de 2015, de repente o Conselho Nacional de Educação resolve editar a 2 de 2019, sem fechar um fluxo ou um ciclo na 2 de 2015, atrapalhando todo o processo de formação, e agora a 4 de 2024, nesse vai e vem, nesse puxa-estica, não favorece a autonomia da universidade. Por vezes, depõe contra a autonomia da universidade em pensar os seus modelos formativos de acordo com o território, de acordo com a imersão nesse lugar que é a escola, de acordo com casos que possam emergir desta interação, desse diálogo e desta forma de ampliação de repertório pedagógico. Então, me parece que, em alguma medida, o próprio Conselho Nacional de Educação ficou refém de estruturas ou de disputas políticas, de um lado e do outro lado, para que essas reformulações, ou seja, essas edições de diretrizes de formação de professores acontecessem sem diálogo com a própria universidade, sem diálogo com a escola, e de forma assodada chegasse dentro das universidades como um determinante daquilo que nós fazemos, como se nós não soubéssemos o que fazer no processo formativo. Todos nós aqui somos especialistas, conhecemos, trabalhamos com formação de professores e de professoras, mas há de se considerar que atender às diretrizes deve ser feita à luz da autonomia universitária, deve ser feita à luz da nossa capacidade em pensar processos de formação e deve ser feita com uma responsabilidade tal que a gente não abandone o território, não abandone o diálogo, não abandone os nossos modos de pensar a própria educação. A formação ela inova quando ela resiste. Ela resiste aos mecanismos de desconstrução da escola, como eu ouvi um colega defendendo a escola, que atuou na escola, que estudou na escola, também foi o meu caso. Quando a gente consegue resistir a um certo conservadorismo curricular que penetra no contexto da escola e do currículo, que tenta engessar as práticas de formação, de desenvolvimento, de crítica, de análise, apenas a reproduções, ou que quer excluir o advento das tecnologias, das inovações, das telas, do computador, como se isso fosse ou significasse estar antenado
aos movimentos contemporâneos de melhoria das técnicas, tecnologias, ou mesmo que tem impactado o que nós somos, nosso modo de ser, de agir, de pensar. Então é preciso resistir a todos esses mecanismos de controle ideológico da escola, de controle ideológico da formação, e mecanismos que querem, de alguma forma, doutrinar ou engessar a formação a modos de pensar individualizados ou de Estado, como aconteceu com a Resolução 2 de 2019, que amarrava os processos de formação a lógicas da BNCC, que não faz sentido nenhum, porque a BNCC tem um certo movimento e nós não podemos submeter a formação a uma lógica curricular. Essa formação ela tem que ser ampliada, pensada para crítica, para análise, e a gente não pode negligenciar do nosso estudante e da nossa estudante que está na licenciatura. Nós não podemos negligenciar a sua capacidade de pensar estratégias que coloquem a reflexão, a ação, o pensamento, a crítica. Eu finalizo perguntando: que caminhos estamos dispostos a abrir para que nossos professores e professoras sejam também sujeitos de inovação e emancipação? A nossa escola, sim, está em disputa. Estamos em disputa, mas temos que resistir a partir de um letramento político, a partir de uma formação capaz de transformar os nossos espaços e o nosso currículo em currículos mais dinâmicos, flexíveis, críticos e politicamente referenciados. Muitíssimo obrigado e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada, professor Helder, pela brilhante palestra. Temas extremamente caros para nós nesse tempo em que somos seduzidos pelas tecnologias, pelo discurso da inovação, e o quanto que você, na centralidade de sua fala, retomou, né? Que a maior inovação tecnológica ainda é o domínio do conhecimento, a autonomia intelectual dos professores, né, e a direção da formação numa direção política de emancipação, de humanização, tanto dos estudantes quanto dos professores, nesse tempo que ainda lidamos com projetos tão contraditórios e que nós ocupamos esses espaços e que devemos mirar aí para uma formação crítica, para uma pedagogia crítica, no sentido de tentar encontrar caminhos de resistências, espaços de mobilização social, justamente, né, nessa direção, que não nos percamos, né, nesse horizonte do qual muitas vezes somos seduzidos pelas inovações, pelo discurso das tecnologias, mas que não toma como caminho a discussão do conhecimento e da formação humana. Muito obrigada pela sua fala, professor Helder, foi brilhante trazer esse tema numa relação crítica de formação e de discussão, também nesse sentido... Abrimos ou não abrimos? Se o professor tiver mais alguns minutinhos, a gente poderia abrir para alguém fizer alguma questão ou algum comentário para complementar a fala. A professora Márcia. Querido professor Helder, muito obrigada por estar essa noite aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, seus estudos. É uma alegria sempre grande, nós aprendemos muito contigo. E hoje, especialmente, a temática que tem uma afinidade muito grande com o que nós estamos discutindo dentro desse evento, e que a formação de professores, ela afeta diretamente os nossos cursos de graduação, e também ela está impregnada dentro dos projetos de pesquisa, dentro das dissertações que os nossos alunos estão desenvolvendo, cada um nas suas temáticas diferentes. Helder, só tenho a agradecer a você, meu amigo professor, tá? Um prazer trabalhar contigo, também aqui com a pró-reitora, a professora Thais. Ela está me passando sobre
a CAPES Global, né, e a Unespar está trabalhando para entrar junto com a Universidade Federal de Uberlândia, e quem sabe nós ainda vamos estreitar mais os nossos laços e trabalharmos mais conjuntamente ainda em função da formação de professores. Muito obrigada, professor, por ceder esse tempo seu precioso para nós e para a nossa formação. Um grande abraço aqui de Paranavaí para vocês. Obrigado, eu que agradeço, professora Márcia. Um prazer poder dialogar com vocês. Agradecimentos ao professor Helder. E nesses agradecimentos, eu queria também agradecer quem está acompanhando aí pelo YouTube, né? Há uns participantes, estudantes que estão participando aí do YouTube, que estão acompanhando os que se inscreveram, que estão em outros municípios, outros estados, e essas atividades estão gravadas lá no canal do PPI Fora, então é mais um canal para a gente seguir e acompanhar as produções. Também acho importante fazer um agradecimento especial à equipe que está lá quietinha, que é a Edneia, a Natália, o William e a Tatiana, que fizeram aí todo um trabalho junto conosco neste evento, assim como os estudantes mestrandos do PPI For. Então, antes de encerrar, gostaria de passar para o professor Helder, fazer as suas palavras finais, e já antecipo os nossos agradecimentos pelo aceite e pela brilhante palestra proferida na noite de hoje. Apenas antes de passar, professor, foi esquecida uma chave, então observem suas bolsas, acharam o dono das chaves. Bom, então, é isso. Eu vou passar para o professor Helder fazer os comentários finais, mas já antecipo os agradecimentos e parabenizo o evento pela organização e pela temática aqui discutida. Obrigado, professora. Eu só quero ressaltar um ponto da minha fala, quando eu falei da inteligência artificial e da inteligência social. Quero desejar que esse evento ele construa inteligências sociais, inteligências de afeto, inteligências de sensibilidade, inteligências de humanização. Eu acho que nós vivemos uma época e um momento tão árido, e por vezes a tecnologia nos ajuda, nos aproxima de pessoas que estão longe, distantes, mas em outras medidas elas também nos distanciam. É um paradoxo que quando nós pensamos na aproximação e no distanciamento. Mas o que queremos, de fato, é que todas as pessoas consigam se constituir a partir dos afetos. E afeto não é grude, afeto não é só o toque, afeto é o cuidado, afeto é acolhimento, afeto é sensibilização com o outro, afeto é um trabalho digno, uma formação respeitosa para que a gente tenha uma sociedade que consiga avançar. Então, eu fecho aqui a minha participação, desejando que este evento, o PEPFOR, consiga, de fato, constituir e construir inteligências de afeto. E por essas inteligências, eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar a educação, transformar os nossos modos de pensar a sociedade, para que a escola continue sendo esse lugar de promoção de nós, do outro, da gente. Muito obrigado, professores, professoras, obrigado a todos os estudantes da Unespar, que eu tenho muito carinho, já estive em outro momento na Unespar, infelizmente não consegui agora, mas me comprometo numa próxima oportunidade de estar com vocês, partilhar com vocês dessas afetividades e dessa construção de uma outra sociedade, porque ela também é possível. Muito obrigado. Falando em inteligência de afeto, nós gostaríamos muito de expressar a nossa gratidão e agradecer a toda a nossa equipe de alunos mestrandos 2025 que organizaram esse evento com muito carinho. Desde cedo tem gente trabalhando aqui nesse evento, né? À tarde também, a presença dos nossos colegas,
a organização da decoração, a organização das fotos, a organização do evento em geral, né? Vocês estão de parabéns, tá? Em nome da Unespar Campus de Paranavaí, do colegiado do PEPFOR, agradecemos a presença de todas e todos que participaram desse evento. Lembramos que amanhã teremos as comunicações orais online durante a manhã e a tarde. E lembrando também da continuidade da nossa programação. Amanhã, às 19h30, teremos o lançamento de livros. E às 20 horas, a palestra Limiares entre Ficção, História e Memória. Quando o histórico e o pessoal se tocam, com o professor Dr. Paulo Felauer, da Unicamp, vencedor do Prêmio Jabuti 2023.